Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Análises, seu programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vinda, investidor que nos acompanha. É isso aí. E o programa de hoje vai ser um pouco diferente. No programa 4, a gente falou sobre NVIDIA. No programa 8, falamos sobre Amazon. No programa 9, Microsoft. E no 10, sobre Meta. Hoje vamos traçar um comparativo entre elas, que são consideradas as 4 fabulosas. Mas antes de começar, a gente trouxe uma notícia um tanto quanto inusitada. A NetDragon, empresa do setor de games sediada na China, surpreendeu o mercado ao anunciar uma decisão tratada como inovadora: a substituição de seu CEO por um algoritmo de inteligência artificial que se inspira em Jeff Bezos e Elon Musk. O objetivo declarado da NetDragon, ao adotar esta medida radical, foi eliminar vícios humanos na tomada de decisões e basear as estratégias empresariais em dados precisos e imparciais. E aí, Arthur, o que você acha disso? Como diria agora Pires, André, eu não sou capaz de opinar. Mas eu sei uma coisa interessante aí, né? A gente sempre pensou na IA substituindo os trabalhos na base da cadeia, né? E vem uma empresa que coloca a IA para substituir um CEO. É certamente algo que está um pouco fora do que a gente imaginava, né, quando se falava em IA, né? Eu confesso que eu não sei dizer se vai ser mais eficaz que um ser humano. Uma coisa é óbvia, né? Assim, uma IA ela não está sujeita às variações de humor que o ser humano está, né? Então, a IA não tem risco de estar nervosa porque foi traído ou foi traída, porque dormiu mal à noite, porque o filho bombou de ano. Então, nesse aspecto, as decisões podem ser mais racionais, mais lógicas, né? Por outro lado, não sei se ela consegue fazer a quantidade de análise que a gente faz na cabeça, às vezes, muitas vezes sem pensar, né? Mas eu acho que é isso, cada vez mais se alimenta com mais informações das IAs, e não sei se esse caso vai vingar ou não, mas eu acho que cada vez mais ela vai estar no dia a dia, talvez não como uma CEO, mas talvez como auxiliando um CEO, talvez até como um CEO. Eu achei impressionante, mas eu acho que assim, não sei, por um lado fica parecendo que talvez seja um pouco cedo para isso, né? Porque ainda estamos em desenvolvimento aí das inteligências artificiais. Mas também se não testar, a gente não sabe se vai dar certo, né? Exato. Então, eu acho que é uma experiência válida. Talvez tenha que passar por alguns ajustes aí. Na minha cabeça, já faz mais sentido uma IA auxiliando um CEO, alguma coisa assim. Mas vamos ver como desenvolve aí, vamos tentar acompanhar. Existe uma questão, né, que todo mundo falava da questão de desemprego, né? Se falava, não, se fala, né? Se falava desde o início da industrialização, né? Que vai acabar com os empregos. E, de fato, alguns empregos acabaram, né? A gente não vê mais datilógrafo, a gente não vê mais folguista no navio ou no trem. Mas surgiram outros, né? Temos técnicos de TI, temos engenheiros de computação. Então, eu acho que é isso. Os empregos, em geral, eles vão se adaptar, eles não vão se extinguir, ainda que alguns. Acho que o CEO não, mas acho que alguns vão acabar se extinguindo. A única certeza que a gente tem é que provavelmente o CEO que foi afastado não gostou dessa notícia. Mas vamos em Certamente. frente. Vamos lá, vamos falar sobre as 4 fabulosas. Para isso, a gente trouxe uma notícia aqui da EQI, euqueroinvestir.com, que diz o seguinte: em 2023, juntas, 7 empresas de tecnologia, a Alphabet, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, a NVIDIA e a Tesla, representavam cerca de 29% do índice S&P 500, que elenca as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Por essa razão, essas gigantes eram frequentemente chamadas de as 7 magníficas. Mas 4 delas se destacam e estão se consolidando como as 4 fabulosas. Em 2023, a NVIDIA teve o melhor desempenho, avançando 239% no ano, enquanto a Apple teve o menor, com 49%. No entanto, o cenário de 2024 não é tão uniforme. A Apple cai 7% e a Tesla perde 30%, enquanto a Meta e a NVIDIA sobem 43% e 83%. Apesar desse cenário, a capitalização de mercado conjunta dessas 7 empresas está se aproximando de 50% do PIB americano. No entanto, existem aqueles que sugerem que nem todas as ações são igualmente promissoras, destacando apenas 4 como verdadeiramente sólidas. Antes de continuar, eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que este conteúdo atinja mais pessoas. E lembrando que Stock Análises se escreve com cifrão no lugar do S.
Bom, Arthur, a gente preparou aí um comparativo entre as 4 fabulosas. Vamos ver? Então, André, vamos aproveitar e mostrar para o pessoal aí como fazer uma comparação de papéis no Status Invest. Então, se eventualmente a pessoa está com dúvida entre 2, 3 empresas, qual que é mais interessante, ele tem esse recurso. Então, aqui a gente está na página da Meta, né? A gente clica em comparar, compara estoques, que são as ações. Então, vamos lá, NVIDIA, adiciona, Microsoft, adicionar e, por fim, Amazon. Então, colocamos as 4. Então, André, a primeira coisa, ele vai criar essa tela, né, com as 4 e ele vai ranquear de primeiro a quarto aí, de acordo com as posições delas. No caso, estão todos os critérios aqui, né? A gente vai tirar alguns, pelo menos como comparação, porque são muitos repetidos, né? Então, vamos deixar os mesmos que a gente faz na nossa análise, né? Então, se eu clicar nesse aqui, ele vai mostrar o dado e não colocar no ranking. E se eu clicar nesse aqui que tem o olho com risco, ele sequer mostra. Vamos deixar os dados, só não vamos utilizá-los. Faz um resumo aí para a gente de quais que você deixou. Eu estou deixando Dividend Yield, EV sobre EBITDA, que é o valor da firma. Vou deixar a margem líquida e vou desconsiderar as outras margens, margem EBITDA e margem bruta. Indicador de endividamento vai ser dívida líquida sobre EBITDA e vamos só mostrar os outros dados. Indicador de rentabilidade, o ROI, que é sobre o patrimônio líquido. E de crescimento, o CAGR do lucro. Tiramos o CAGR da receita. Então, ele vai estar... Ele mudou. Passou a NVIDIA para frente de Facebook. Depois Microsoft e depois Amazon. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Enfim, isso não é algo compra ou não compra baseado nisso. Eu acho que você tem que analisar os números, né? Por exemplo, o dividend yield é muito pequena a diferença entre elas. Se você está comprando pensando em dividendo, não são essas empresas para você comprar pensando em dividendo, a menos que você esteja pensando para daqui a 20 anos. Mas, por exemplo, daí você vai dar o peso que você considera. Eu já ia falar que a minha predileta é a NVIDIA, seguida pela Microsoft. Em terceiro viria o Facebook e, por último, a Amazon. Por que isso? A NVIDIA, para mim, é quem promete o maior crescimento. Ela é a mais cara delas. Então, até se a gente fizesse uma comparação Graham, eu creio que iria mais para Facebook, porque é uma empresa mais segura do ponto de vista, ela é mais barata, né? Se você compara aqui, ó, preço-valor patrimonial, Facebook é 8, da NVIDIA é 57. É muito maior, né? Preço sobre lucro do Facebook é 26, da NVIDIA é 65. Então, a NVIDIA é a mais esticada delas, mas também é a que vem entregando o maior crescimento delas, né? A gente viu aí que ela está passando as demais empresas. Tem um CAGR de lucro aí de 5 anos de 48% ao ano, ou seja, absolutamente fantástico. E por que eu deixaria a Amazon por último? Pela margem líquida. Eu não gosto dessa margem líquida muito reduzida. Eu acho que fica fácil virar prejuízo. Não estou dizendo que eu não gosto de Amazon. A Amazon é uma empresa fantástica. Agora, entre as 4, é a que eu gosto menos. Gosto mais da NVIDIA, depois Microsoft. Facebook acho relativamente barata comparada com as demais. E a Amazon é mais barata que as outras duas, mas tem uma margem líquida muito reduzida que me incomoda. NVIDIA, nesse momento, está em 53, né? Então, ou seja, mais da metade do que entra de capital nela, ela reverte em lucro. Então, dá muita segurança. Eu acho, André, se a gente fizesse uma comparação aqui com Graham e Peter Lynch, eu creio que Graham preferiria o Facebook por ter um preço menos esticado, né? E Peter Lynch procurava mais lucro, né? E iria atrás de uma NVIDIA ou Microsoft. Aqui a gente tem um gráfico de rentabilidade histórica, tá? A única utilidade é saber o quanto você deixou de ganhar, porque, enfim, isso é passado, não é nenhuma previsão de crescimento futuro. A gente vê que a NVIDIA, né, nos últimos 2 anos, cresceu mais que as demais,
ela cresceu 641%, sendo a Meta a segunda 195%, Microsoft 62% e Amazon 70%. Mas se a gente colocar aqui em 10 anos, a gente vai ver que a NVIDIA sobra e muito. A NVIDIA cresceu 24.000%, enquanto a segunda foi a Amazon, praticamente junto com a Microsoft, cresceram aí em torno de 1.000% ao longo desses 10 anos. Agora é interessante que quando você olha o gráfico, parece que as demais não cresceram, né? Porque a NVIDIA cresce tanto, se a gente tirar ela do gráfico, a gente vê que as outras cresceram significativamente. Mas o crescimento da NVIDIA foi absolutamente fantástico e causa esse efeito no gráfico de causar que o crescimento das demais pareça plano. 1.000% em 10 anos é coisa pra caramba, né? 1.000% em 10 anos é coisa pra caramba. Quem comprou Amazon e Microsoft, ou mesmo Meta, que são 600%, é um crescimento absolutamente fantástico. Qualquer uma das 4 empresas teve um crescimento absolutamente fantástico. É que NVIDIA, eu não tenho termo para qualificar esse crescimento, né? Ele foge literalmente fora da curva, né? Absolutamente fora da curva. E você pode acompanhar a análise fundamentalista que a gente fez de cada uma das empresas, clicando nos cards que a gente coloca no decorrer do vídeo. Inclusive já está aparecendo um aqui em cima, aqui, né, na verdade, aqui do lado. Você pode acompanhar também outros episódios do Stock Analysis. É só clicar no link. E, Arthur, pouco tempo depois do nosso programa, né, que a gente fez sobre a NVIDIA, programa 4, a NVIDIA publicou os resultados do primeiro trimestre de 2024 e surpreendeu o mercado que já esperava resultados otimistas. Olha só, a gente trouxe uma notícia sobre isso. NVIDIA, lucro salta 628%, projeções animam e ações têm novo fôlego. De forma ajustada, a empresa lucrou 6,12 por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de consenso de 5,59 dólares por ação. A NVIDIA relatou receita no primeiro trimestre de 26,04 bilhões, avanço anual de 262%, e superando as estimativas de 24,65 bilhões. A empresa ainda projetou receita para o segundo trimestre acima das estimativas do mercado e anunciou um desdobramento de ações na proporção de 1:10. A companhia também anunciou que está aumentando seu dividendo trimestral em dinheiro em 150%, de 0,04 por ação para 0,10 por ação ordinária. E, Arthur, após o anúncio desse aumento dos dividendos, você acha que a NVIDIA pode se tornar uma boa pagadora de dividendos? André, eu acho que assim, tem duas grandes dificuldades para a NVIDIA se tornar uma dividendeira, né, uma boa pagadora de dividendos. A primeira é o preço esticado, né? Vamos até fazer uma suposição. Atualmente a NVIDIA paga em torno de 4%, agora com esse aumento aí de 0,04 por ação para 0,10, na verdade com o split vai ser 1 centavo por ação, né? Porque vai ser de 1 para 10, então vai para 1 centavo por ação. Mas vamos fazer a suposição que, ao invés dela pagar 4% de dividendos, que é o que ela pagou nos últimos 12 meses, que ela pagasse 80%. Ou seja, a gente vai pegar e vai multiplicar por 20 o dividendo que ela paga. E praticamente é igualando o lucro com o dividendo, né? Então, um lucro de 100, 80% ela distribuiria apenas como exercício para o acionista. Então, a gente vai multiplicar por 20, isso daria 3 dólares e 20 por ação. Como a ação está, hoje eu dei uma olhada, está 1.145 dólares, dá um dividendo de 0,28%. Ou seja, não tem como uma empresa tão esticada como a NVIDIA ser uma boa pagadora de dividendos. A outra, então, assim, ou ela precisaria que o preço caísse muito, né, os seus indicadores caíssem muito, o PL, o preço do valor patrimonial, ou muitos anos de um crescimento muito acentuado. Daí o que aconteceria? Se você comprar hoje e ela tenha, vamos supor, nos próximos 15 anos que ela vai crescer 20%, essa pessoa que está comprando a 0,01%, ela vai ter um yield on cost de 15%. Então, são as duas únicas formas da NVIDIA se tornar uma boa pagadora de dividendos. Ou em muitos anos, ou uma queda realmente muito forte da sua cotação, que eu acho bastante improvável. Eu acho que a NVIDIA vai passar por quedas acentuadas da sua cotação, porque é o seguinte, ela está embutindo um crescimento muito forte. Então, em algum momento, vai ter um resultado que não é aquele esperado pelo mercado, e o mercado vai falar assim, a NVIDIA não é tudo isso e vai despencar. É normal isso. Mas nada
nada que vai transformar a Nvidia numa pagadora de dividendo no curto prazo. Muito bem, e o Stock Analysis vai ficando por aqui. E Arthur, o que temos projetado para as próximas semanas? Então, para as próximas 3 semanas, a gente vai falar de 3 empresas, são boas pagadoras de dividendos, que não são americanas, não são do setor de tecnologia, e a gente vai juntar com a Torme, que a gente já falou no episódio 5, e fazer uma comparação entre elas, o que a gente acha mais interessante aí para quem busca dividendos. Então, a gente achou uma empresa de tecnologia, ou achamos 4, né, e comparamos entre elas. Gostamos mais da Nvidia, mas acho que cada uma tem uma particularidade, todas são muito interessantes. E vamos fazer o mesmo com as empresas de dividendos. Então, na próxima semana, qual que vai ser, André? A gente vai falar sobre IRSA, que é uma empresa ligada ao mercado imobiliário argentino. Maravilha! E não esqueça de comentar o que vocês acharam desse vídeo comparando as 4 fabulosas. Você tem alguma das 4 fabulosas ou tem algum ativo que gostaria que a gente comente? Escreve aí pra gente. É isso aí. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês. Até lá.